interesse para seguir o Podcast X onde você ouve e deixar 5 estrelas na avaliação. Siga também no Instagram, @podcastxbr. Deixe sua opinião sobre esse episódio em um post sobre o tema e compartilhe que ouviu o episódio com esse arroba para eu poder repostar. No YouTube, você encontra o nosso canal pelo @podcastxbr. Siga o canal, deixe seu comentário lá. Muito obrigado por ouvir até aqui. Eu espero que você tenha achado esse episódio tão interessante quanto eu achei enquanto produzia. Até o próximo. Atenção! Este programa pode conter descrições envolvendo violência, ferimentos, mortes, cadáveres, procedimentos médicos, acidentes, situações de risco, cenas de crimes e temática de caráter sensível ou referências a imagens por esse conteúdo. Ouvintes mais sensíveis podem considerá-lo perturbador. Em uma das regiões mais remotas do planeta, cientistas reúnem-se para investigar o passado da Terra e do universo. Na Antártida, o gelo preserva informações importantes sobre a história do planeta e o isolamento do poço, uma limpa poço do espaço profundo. Esse também é um cenário de uma morte mal explicada que chocou a comunidade científica há mais de 20 anos. Um talentoso astrofísico morreu vítima de envenenamento, que deu início a uma investigação desafiada pelo ambiente inóspito e por interesses de pessoas e instituições envolvidas. Enquanto exploramos fatos e hipóteses, o caso revela-se como um quebra-cabeça em movimento. Tensões dentro das organizações responsáveis pela expedição e a recusa de colegas da vítima em falar sobre o caso emergem como antagonistas dos investigadores. Neste episódio, investigamos um mistério mais terreno do que experiências anômalas ou seres interdimensionais. Mesmo assim, é repleto de teorias conspiratórias, fundindo ciência e sombras num lugar onde a solução de um crime se confunde com os segredos do universo. Essa é a morte de Rodney Marks, um assassinato no Polo Sul. Desde sua origem, o ser humano depara-se com o inexplicado, um convite para a curiosidade e o sobrenatural. Mesmo numa era guiada pela razão, alguns episódios ainda desafiam a forma como compreendemos o universo à nossa volta. Tentar solucioná-los pode nos levar aos limites do conhecimento e da própria natureza humana. Se tiver coragem, dispa sua mente de superstições e prepare-se para uma visita ao desconhecido. Eu sou Eduardo Oliveira. Bem-vindo ao Podcast X. Antes de continuar, eu preciso te pedir para seguir o nosso perfil no Instagram, @podcastxdiaiotempo. Deixe seus comentários por lá. Eu ainda não consigo postar os episódios novos do 19 e o início do século XX. Sempre que você deixa 5 estrelas ou compartilha, eu fico muito feliz. Agora sim, o episódio. Parte 1. Antártida. Entre o final do século XIX e o início do século XX, desenrolava-se a exploração pioneira do continente antártico por expedições de diferentes países. O continente gelado era um mundo novo descoberto apenas décadas antes, com o primeiro desembarque acontecendo com uma expedição norueguesa em 1895. Nos anos seguintes, o foco das expedições seria o interior do continente. Entre dezembro de 1911 e janeiro de 1912, os exploradores Roald Amundsen, norueguês, e Robert Scott, britânico, lideraram expedições em uma corrida rumo ao Polo Sul. Alcançaram o objetivo com 5 semanas de diferença. A equipe de Amundsen chegou primeiro e não sofreu baixas. Scott e seus 4 companheiros pereceram na viagem de volta, sucumbindo a um dos ambientes mais inóspitos visitados pelo ser humano até então. Muitos exploradores de diferentes expedições morreram tentando chegar ao Polo Sul. Centenas de corpos permanecem congelados pelo caminho. Em tempos mais recentes,
A maioria das fatalidades na Antártica é causada por acidentes incomuns. Por exemplo, em 65, 3 cientistas morreram quando estavam dirigindo um trator Muskeg e o veículo caiu em uma fenda. Em 80, Casey Jones, cozinheiro da estação Amundsen Scott, no Polo Geográfico Sul, cenário principal desse episódio, morreu ao tentar limpar neve de um poço em uma sala de ventiladores, quando a neve compactada desabou e o esmagou. Em janeiro de 2020, na estação McMurdo, um canadense veio a óbito após um coágulo de uma perna quebrada chegar a um pulmão. Há também um histórico de violência na Antártida. Uma história não confirmada, publicada na Canadian Geographic, conta que um cientista que trabalhava na estação russa Vostok em 59 ficou furioso depois de perder um jogo de xadrez e assassinou seu oponente com um machado. Sendo uma história não confirmada, há divergência de informações em diversas fontes. Em alguns lugares, por exemplo, lemos que foi usada uma faca ao invés de um machado, ou que o ataque não chegou a ser fatal, ou que houve uma investigação do KGB. Supostamente, o xadrez foi banido das bases antárticas da Rússia depois disso. É possível que esse crime nem tenha acontecido, mas foi citado por um psicólogo da NASA em 85 no Wall Street Journal. A agência espacial cita o incidente em documentos oficiais sobre efeitos do isolamento. Em 1940, Finn Ron, um imigrante norueguês que liderava uma expedição americana de inverno à ilha Storrington, quase foi morto, segundo o médico da equipe. O Dr. Tom McLean, afetado pelo autoritarismo e a inflexibilidade do norueguês, quase o empurrou de um penhasco enquanto inspecionava um ninho de pássaros em uma ilha próxima. A entrevista do médico após a expedição ficou marcada pela frase: "Eu nunca cheguei tão perto de matar alguém na minha vida." Nos anos 50, um residente da estação australiana de Mawson tornou-se tão raivoso e violento que teve que passar o inverno trancado num depósito da instalação. Nesses casos, o próprio ambiente antártico pode ter desempenhado um papel importante. Estações de pesquisa nesse continente são construídas economizando o máximo possível, sem se importar muito com o psicológico dos ocupantes. Cientistas que vivem na Antártida são forçados a compartilhar alojamentos apertados com o mesmo grupo de pessoas por meses. O contato com o mundo exterior é limitado e, dependendo do clima, sair para caminhar e espairecer pode não ser uma opção. Imagine-se longe de casa e de todas as pessoas que formam o seu círculo social habitual. Ao invés deles, você deve conviver em um ambiente inóspito com pessoas que não escolheram. Psicólogos rivalizam o isolamento antártico apenas com o que astronautas enfrentam no espaço. Tanto que agências espaciais estudam os efeitos psicológicos do isolamento antártico para compreender o que aconteceria na mente de um astronauta em uma missão prolongada. Além do tédio e a claustrofobia, pesquisadores na Antártida devem se adaptar ao dia e à noite constantes. Quando o ritmo circadiano, seu ciclo biológico de 24 horas, é interrompido, efeitos negativos são sentidos no corpo e na mente. Pessoas nessas condições tornam-se mais agressivas, irritadas e sensíveis. É fácil se ofender com algo que não deveria ser ofensivo e reagir de forma agressiva. Com a mente sob pressão em um ambiente inóspito e isolado, o alcoolismo se torna um caminho para manter a mente anestesiada. E aí podem acontecer episódios violentos que poderiam ter sido evitados na sobriedade. Em 2015, uma auditoria de saúde e segurança do Programa Antártico americano determinou que entre 60% e 75% das medidas disciplinares das estações eram relacionadas ao consumo excessivo de álcool. A Fundação Nacional de Ciência, responsável pelo programa, reconhece que esse consumo de álcool levou a brigas, comportamento indecente e empregados trabalhando alcoolizados. Em 2009, foi postado no YouTube um vídeo feito na estação sul-coreana de Sejong, onde um trabalhador bêbado ataca violentamente um chefe de cozinha até que um colega impeça a agressão. O agressor foi demitido. Talvez o melhor exemplo de violência induzida por álcool na Antártida seja de outubro de 2018.
O engenheiro elétrico russo Sergei Savitsky, de 54 anos, alcoolizado, esfaqueou o soldador, também russo, Oleg Beloguzov, de 52 anos, em um colapso nervoso. O motivo? Supostamente a vítima estaria contando o final de livros que o agressor pegava na biblioteca da estação. Beloguzov foi enviado para um hospital no Chile, onde se recuperou da agressão. Legalmente, ele perdoou Savitsky. Na literatura neurocientífica, a ligação entre o isolamento e o declínio cognitivo é bem estabelecida. O isolamento frequente precede o declínio da cognição em indivíduos idosos e solitários. Além disso, vários estudos mostraram alterações fisiológicas na estrutura do cérebro. Um estudo acompanhou uma equipe de 9 pessoas em uma estação na Antártida, descobrindo que, após 14 meses, houve perda média de 7,2% do volume do hipocampo. Essa região do cérebro é associada à memória espacial, memória de longo prazo e aprendizado. Indivíduos com danos ou atrofia do hipocampo costumam apresentar alterações de humor e problemas para formar memórias e podem se perder em lugares conhecidos. Também podem ter problemas em seguir instruções e em situações de tomadas de decisão. De forma geral, esperaria-se essas alterações apenas em pacientes com diagnósticos severos, como Alzheimer ou síndrome de estresse pós-traumático. Em 1984, na estação argentina Almirante Brown, na Península Antártica, o médico recebeu ordens de ficar lá para passar o inverno. Aterrorizado diante dessas ordens, ele buscou formas de impedir a permanência na estação. A solução que ele encontrou foi causar um incêndio que colocou a vida de todos na estação em risco. Não há muitos detalhes, mas o resgate foi feito pelo navio americano USS Hero e sua tripulação. Esse ato de rebeldia quase foi o fim de muitas vidas. A base seria reconstruída na década seguinte. Em 2022, a Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos divulgou um relatório de 274 páginas mencionando que casos de assédio e violência sexual na Antártida mereciam mais atenção. Segundo o relatório, assédio, perseguição e violências sexuais são problemas contínuos no programa Antártico. Em um caso perturbador, uma mulher revelou que em seu primeiro dia na estação McMurdo lhe disseram que ela deveria ficar longe de determinado prédio se não quisesse ser violentada. Em outro caso, na mesma estação, uma mulher teria ficado tão amedrontada que carregar um martelo tornou-se normal em seu cotidiano. Na verdade, essa era uma prática relativamente comum entre as mulheres da estação. 72% das mulheres entrevistadas concordaram que o problema era disseminado. Entre os homens, esse número foi de 48%. Pelas estatísticas, deveriam existir acusações legais em número significativo, mas isso não acontece. O problema parece ser varrido para debaixo do tapete, com as vítimas sendo ativamente desencorajadas a prestar queixa. No relatório, muitas disseram não confiar nas autoridades a quem deveriam relatar esses problemas por medo de represálias, ou porque essas autoridades estariam mais interessadas em proteger instituições atuando no programa do que proteger as vítimas. Situações semelhantes foram relatadas em levantamentos de outros países com programas antárticos, por exemplo, a Austrália. Pelo visto, o que acontece na Antártida fica na Antártida. Parte 2. A estação. A estação de pesquisa Amundsen Scott é uma base de pesquisa científica localizada bem no polo geográfico sul. Fundada em 56 durante o Ano Internacional da Geofísica, no calor da Guerra Fria, a estação recebeu esse nome em homenagem aos exploradores Roald Amundsen e Robert Scott. Ela foi erguida na Operação Deep Freeze, um conjunto de missões dos Estados Unidos na Antártica. É operada pela Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos e é um local estratégico para certos experimentos e pesquisas. Ela serve como um importante centro de pesquisas em diversas disciplinas, como meteorologia, física atmosférica, geofísica, glaciologia, astronomia e astrofísica. No ambiente antártico, o
gelo se movimenta continuamente sobre o continente. O polo sul geográfico é remarcado todos os anos. Dessa forma, a marcação polar se afasta lentamente da base com o passar do tempo. Durante o inverno, a estação abriga uma equipe relativamente pequena, com cerca de 50 pessoas. Durante o verão, o número de pesquisadores pode chegar a 150. Cientistas que escolhem explorar os limites do conhecimento em ambientes extremos devem superar desafios ímpares para cumprir sua missão. Obviamente, o isolamento extremo e as condições adversas tornam a estação de pesquisa Hudson Scott um local desafiador para se viver e trabalhar. A dificuldade de acesso, as temperaturas extremas que chegam abaixo de 70 graus Celsius negativos e a escuridão de quase 6 meses durante o inverno contribuem para um ambiente especialmente desafiador. Além disso, é necessário lidar com os efeitos da altitude, uma vez que a estação está 2.835 metros acima do nível do mar litoral do planeta. No Polo Sul, são cerca de 6 meses entre cada nascer e pôr do sol, e ocorre a convergência de todos os fusos horários. Como o território era reclamado pela Nova Zelândia, convencionou-se em usar o horário no horizonte desse. Isso também era prático, porque as operações americanas partem da cidade de Christchurch. Os voos saem de Christchurch e chegam à estação McMurdo 8 horas depois. McMurdo, a plataforma de gelo grossa, é tão desenvolvida que é comparada a uma pequena cidade no Alasca. A partir
sendo uma inspiração para os cientistas que trabalham na Antártida há quase um século depois. Essas são as primeiras palavras de uma tese escrita há mais de 80 anos após a corrida ao Polo Sul pelo universitário chamado Rodney David Marks. Rodney Marks nasceu em 13 de março de 68 em Gillon, Victoria, no sudeste da Austrália. Sua família também era composta por seu pai, sua avó, e suas duas irmãs. Ele tinha síndrome de Tourette, que se limitava a contrações leves e inalações profundas de vez em quando. Era descrito como um jovem que gostava de curtir a vida, fã de futebol, surf e música. Ele fazia parte de uma banda de rock alternativo cantando covers de músicas famosas. Era um ótimo jogador de poker e xadrez. Mesmo que tivesse tomado alguns drinks, ninguém conseguia vencer. Mas ele não se gabava disso. Em seu jeito descontraído, isso era apenas parte de quem ele era. Rodney era conhecido por ser espirituoso e muito simpático. A solução para qualquer problema que já era tomar alguns drinks. Junto com sua inteligência brilhante, desenvolveu interesse precoce por ciência, especialmente astronomia. Na adolescência, ganhou uma bolsa para uma escola particular de prestígio em sua cidade. Depois, estudou astronomia na Universidade de Melbourne e obteve seu doutorado em física pela Universidade de South Wales. Sua tese, A Caracterização do Local do Polo Sul para Observações Astrofísicas, detalharia como esse lugar é especial para o estudo do universo. Sua paixão pelo cosmos o levou a uma carreira notável e ele se tornou conhecido por seu trabalho em diversos projetos científicos. Sua jornada acadêmica o levou para Boulder, no estado americano do Colorado, e também a Nice, no sul da França, o que o ajudou a obter fluência no idioma francês. Mais uma habilidade que ele adquiriu casualmente, sem se gabar. Rodney se especializou em radioastronomia, no estudo de ondas de rádio de diferentes corpos celestes. A radioastronomia permite que cientistas estudem objetos que não podem ser vistos por meio da astronomia óptica, como as ondas de rádio atravessam a poeira da nossa galáxia. Radioastrônomos podem detectar objetos que não são visíveis através dessa poeira. O inverno do Polo Sul proporciona condições interessantes para radiotelescópios. Quanto mais frio, melhor. Assim, o interesse pela ciência pela Antártida o levaria para longe de tudo que conhecia na Austrália. Ele esteve pela primeira vez na Antártida em 1984, às 2 semanas, e nos entrou em pesquisa. Para ele, estava longe de ser bastante. Rodney passou no inverno do Polo Sul, em 97 e 98, conduzindo uma pesquisa envolvendo infravermelho para o Centro de Pesquisa de Astrofísica na Antártida. Surpreendentemente, ele adaptou-se bem ao trabalho na Antártida, acostumou-se ao estresse do ambiente e gostou da experiência, tanto que retornou ao continente. Ele voltou ao Polo Sul em novembro de 99 para mais uma estadia de um ano. Dessa vez, empregado pelo Observatório Astrofísico Smithsonian para trabalhar em um projeto da Universidade de Chicago, o Observatório Remoto e Telescópio Submilímetro Antártico, na sigla inglesa ASTRO. O radiotelescópio de 1,70 m era sensível a ondas eletromagnéticas de 0,2 a 2 mm de comprimento. Era usado para medir o espectro de carbono atômico e monóxido de carbono na Via Láctea. O trabalho de Rodney era focado na operação e na manutenção do observatório para coletar dados. Esse radiotelescópio operou de 1995 a 2005, que foi o primeiro a operar no Planalto Antártico do mundo. Por isso, foi pioneiro no teste de instrumentos e no desenvolvimento de protocolos que prepararam o caminho para novos telescópios do Polo Sul, o melhor lugar na Terra para observações dessa faixa de frequência. Rodney era o único operador do observatório. Em suas mãos, o Astro teve sua campanha de observações de maior sucesso. O jovem estava conduzindo um excelente trabalho, mantendo o observatório, coletando dados, desenvolvendo novas técnicas de observação e fazendo com que o projeto entrasse em sua época mais produtiva. Seu início em maio de 2000, ele trabalhava para resolver um problema de congelamento dos receptores do telescópio, que pode ter alcançado temperaturas próximas do zero absoluto. Ele enviava relatórios regulares para seus
exterior de rock and roll, havia um cara que chegava cedo ao trabalho, ficava até tarde e mantinha um caderno de laboratório organizado e arrumado. Sua perseverança na obtenção de dados do local foi crucial para demonstrar a qualidade do local do Polo Sul. Sua imaginação às vezes o levava a fazer as coisas de forma diferente do resto de nós, geralmente com grande sucesso. De forma voluntária, ele dava aulas de astronomia para o pessoal da estação, pessoas com os mais variados currículos, mas com algum interesse no assunto. Nas horas ociosas, ele era descrito como bastante sociável e conversava com todos. Apesar das condições estressantes, ele encantava seus colegas com seu estilo boêmio e sua personalidade amigável. Seus tiques de Tourette não eram suficientes para causar preocupação. Na verdade, a maior parte das pessoas que conheciam Rodney não sabia que ele tinha esse diagnóstico. Darren Schneider, astrofísico, amigo de Rodney e o único outro australiano do Polo Sul naquele inverno, o descreveu em um post em um blog. Seu humor seco às vezes era mal interpretado aqui pelas pessoas que não estavam acostumadas com ele. Era aí que a sua natureza atenciosa e sua bondade se manifestavam. Eu vi várias vezes corrigir esses mal-entendidos de uma forma muito agradável. Ele também dizia ou fazia algo gentil para alguém que estava passando por um momento difícil e geral. Ele era um dos cerca de 10 cientistas que permaneceram na estação naquele inverno, trabalhando ao lado de aproximadamente 40 técnicos e outros funcionários. Muitos disseram que Rodney era um dos poucos que não se importavam com o trabalho de ninguém. Jimmy Davidson, um dos colegas, contou ao Men's Journal. Ele tinha um PhD e mesmo assim jogava pôquer, fumava cigarro e bebia uísque com os carpinteiros e encanadores. Essa era a impressão geral que as pessoas tinham dele. Um jovem inteligentíssimo, brilhante, mas também muito sociável e gostava de beber algo de vez em quando. Mais tarde, algumas pessoas descreveriam Rodney como um alcoólico compulsivo que não bebia por hábito em si, mas para se soltar e se divertir. Outros lembram que ele bebia às vezes para aliviar o Tourette. Embora poucos tenham percebido que Rodney tinha síndrome, era algo que não saía da cabeça dele e que poderia fazê-lo beber em excesso. Apaixonado por música, conseguiu continuar tocando em Ontário, entrando para a banda da estação, Fanny Peck and the Big Nancy Boys. Nessa banda estava também a americana de 33 anos, Sonia Volter, especialista em manutenção da estação. Rodney tocava violão e cantava, e ela tocava baixo. Os dois haviam se tornado muito próximos no ano anterior. Enquanto estavam lá, começaram a namorar, e Sonia decidiu passar o inverno no Polo Sul para poder ficar com Rodney. A fundação que mantém a estação faz contratos com empresas privadas para muitos serviços, e Sonia era contratada pela Raytheon Polar Services. A Raytheon é uma das principais empresas do complexo industrial de defesa dos Estados Unidos. Em algumas fontes, lemos que eles se conheceram em 97 e 98, no primeiro inverno que Rodney esteve no Polo Sul. Depois, ela teria escolhido voltar em 99 para passar mais tempo com ele. Outras fontes indicam que isso aconteceu em 99. Sonia deveria voltar no último avião que deixaria a estação quando o sol se pusesse, em março de 2000, mas apaixonada por Rodney, candidatou-se para ficar no inverno. Ela teria recebido uma resposta positiva uma semana antes de ter que ir embora. O casal era inseparável e decidiram